O que diferencia a telemetria de um sistema de medição inteligente AMI? Quais são os principais componentes de um sistema de medição? Quais são os principais aspectos que precisam ser considerados em contratos de Data as a Service para fazer AMI em saneamento? Se você tem essas e outras dúvidas sobre a telemetria e os sistemas de medição inteligente e como eles podem transformar a gestão de perdas em resultados práticos e mensuráveis, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Pierre e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área do saneamento ou está procurando conteúdo sobre perdas de água, este é o lugar onde iremos compartilhar experiências, conversar sobre tecnologias e contar algumas histórias, ajudando a divulgar esse tema tão importante. A cada episódio, teremos a presença de um convidado que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e também da sua experiência. Esperamos poder ajudar aqueles que também querem fazer a diferença no saneamento e que trabalham para deixar um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Te convido a aproveitar cada segundo desse episódio e, se você gostar, compartilhar o conteúdo para fazer a sua parte nessa missão de espalhar a cultura do uso consciente da água. Hoje o nosso tema será telemetria para redução de perdas. A nossa convidada especial será a Tânia Mara Pereira Marques. A Tânia é engenheira de telecomunicações, especialista em teleinformática e rede de dados e mestre em automação e integração de sistemas. Com uma trajetória de 31 anos à frente da Sanepar, Tânia acumulou uma experiência sólida e profunda no setor de saneamento, tendo vivenciado desafios reais da implementação de tecnologias de automação e telemetria e operações em grande escala. Atualmente, é CEO e consultora da Lincoln Water, empresa pioneira na qualificação sobre Smart Water e transformação digital no saneamento no Brasil. Hoje teremos a oportunidade de conversar com uma profissional que está na vanguarda da aplicação de tecnologias de telemetria e sistemas de medição inteligente no setor de saneamento, e que possui a visão estratégica necessária para transformar dados em ações concretas de combate às perdas de água. Trata-se de uma pessoa extremamente dedicada, gentil e que se dispôs a estar aqui hoje e compartilhar o seu valioso tempo e conhecimento conosco. Bom dia, Tânia Mara Pereira Marques, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Perda Zero. E já vamos começar direto por aqui. Por favor, fale um pouquinho e já nos ajude a entender aí o que diferencia a telemetria do sistema de medição inteligente AMI. Bom dia, Piero. Quero agradecer inicialmente a você por essa oportunidade, por podermos estar conversando sobre esse tema, né? E também parabenizar você, não é de hoje que eu falo para você, né, que todo o teu trabalho de divulgação no LinkedIn eu venho acompanhando, e acho muito importante que isso aconteça, né, que cada vez mais profissionais coloquem a sua experiência, a sua visão sobre o seu trabalho de tecnologias operacionais, né, como é o caso dos sistemas SCADA, da instrumentação, da telemetria. Então, eu agradeço muito a você. E já pegando o gancho aí, né, para responder qual é a diferença, né? Na verdade, assim, a telemetria, ela é um termo que ela nasceu no setor de saúde, na medicina. E a telemetria, ela do ponto de vista de definição, você levar o dado de fazer a comunicação de um ponto remoto para um ponto central, né? E quando a telemetria nasceu, ela era baseada em tecnologias de comunicação de dados que eram tecnologias de longa distância, e também para poucos, digamos assim, algumas centenas de medidores, né, de pontos. Então, se você pegar um modelo de telemetria, você vai ver lá que você tem os medidores, mas não eram medidores inteligentes. Isso já é uma diferença, tá? Então, eram medidores comuns, né? Não medidores mecânicos, no caso do saneamento, por exemplo, né?
aonde você fazia a tradução de pulso, né? E aí você tem o elemento que faz a conectividade para a rede, e as opções que havia eram redes cabeadas, normalmente de telecomunicações. No saneamento, a telemetria era feita muito com aquilo que eles chamavam LP, que era a linha telefônica, e aí você, em vez de fazer a telefonia por ali, você mandava um comandinho ali, por exemplo, da captação para a estação de tratamento, né, para você fazer um liga-desliga de bomba e tal, né? Então, as tecnologias que envolviam isso eram tecnologias bem mais básicas, né? E para um número pequeno de pontos de medição. Quando você entra no IoT, o IoT é uma forma de telemetria muito avançada, muito, totalmente, em muitos aspectos, totalmente diferente. Primeiro que você tem um elemento que é o medidor, ele é inteligente, né? E ele incorpora a capacidade do envio do dado. Dentro do modelo de IoT, o modelo conceitual, o medidor é inteligente, né? São sensores que têm essa capacidade. Aí você tem a primeira linha de conexão com a rede de longa distância, e aí você entra naquilo que a gente chama de um ecossistema, porque o IoT ele foi feito para milhões de medições. Então, o que você tem no modelo? Plataformas de tratamento de dados, plataformas de conectividade, e você tem sistemas de gerenciamento da comunicação dentro daquela solução que você vai colocar para cada empresa, né? Então, você tem, por exemplo, Big Data, que é um conceito que não existe na telemetria, nem teria como ter. Aí você tem cloud, você tem IA, você tem machine learning, você tem uma série de tecnologias, muitas delas utilizadas em indústria 4.0, mas que a indústria 4.0 é um outro conceito, mas usa essas tecnologias, né? E então, quando você fala de um IoT, você está falando de ecossistema. Você está falando de muitas empresas, muitos fornecedores de software, de hardware, de soluções de gerenciamento em várias instâncias e de soluções de conectividade. Então, se você pegar a complexidade de uma telemetria, daquilo que a gente fazia, e do que é um IoT, é bem diferente, né? O Então, IoT é um sistema de medição. O IoT é um sistema de medição. A telemetria, por conceito, ela não é um sistema de medição. Ela é uma forma de comunicação de pontos remotos, né, até um ponto central, mas ela não é caracterizada como sistema de medição. E o IoT é. só Tá? para fazer Então, basicamente. só para fazer um resumão assim do que tu colocas até agora. No saneamento, a gente costumou batizar de telemetria esse processo, né, de transferência de informações, né, tanto operacionais, enfim, comerciais, vamos dizer assim, esse sistema todo de medição, a gente batizou de telemetria porque ele se originou, né, os primeiros passos, vamos dizer assim, disso, mas não dá para dizer que é isso, né, porque telemetria, como tu mesmo nos apresenta, aí é algo bem mais restrito, né, é uma coisa bem mais simples do que o sistema completo de medição, né. A telemetria, ela é um sistema supervisório, que é um sistema de automação distribuído, né?
geograficamente distribuído, ele é baseado em telemetria. Tá? Porém, isto é no momento de nascimento ali, né? Durante muito tempo. Com a evolução das tecnologias, aí agora você já entra com o IoT para fazer escada, né? Como uma das opções, né? Mas não é a única também. Então, o IoT, ele é um sistema de medição, de larga escala, de milhões de medidores. E ele, por conceito, ele tem a ponta final sensores inteligentes. Tá? Isso é por conceito, né? Então, assim, é muito comum, né? Como era comum se fazer telemetria, aí hoje não se sabe direito como batizar, daí fica lá, não, é um sistema de telemetria, eu já vi de tudo, né? Sistema de telemetria inteligente, sistema de IoT, né? E pode, né? Você acaba entendendo aquilo ali, você vai ver o que está ali no previsto na arquitetura, você vai entender o que é, né? Mas não seria um sistema de telemetria. O que dificulta a gente não ter uma mesma terminologia, né? Uhum. O que dificulta é quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, né? Se você está fazendo um trabalho, está estudando, se você quer saber o que está sendo feito no mundo, né? Aí você coloca lá telemetria, você vai puxar pesquisas que não vão te dar tudo aquilo que está sendo feito hoje, né? E provavelmente vai pegar só setor de saneamento, quando, na verdade, se você pegar o AMI, por exemplo, o AMI ele é um sistema de medição inteligente, né? Uma infraestrutura montada para isso, para utilities. E são utilities que pode ser de gás, pode ser o modelo, ele é usado para utilities. Quando você busca, por exemplo, AMI, você vai achar água, vai achar saneamento, vai achar energia, vai achar gás, né? Petróleo, porque são utilities, né? E aí você vê todas as dificuldades que passaram, você vai conseguir informação, como que foi feito, os erros, os acertos, né? Quais são os padrões que existem. Se você busca por telemetria, dificilmente você vai conseguir, entendeu? É só Então no saneamento. é importante você ter isso, né? De você saber qual é o termo para você buscar. Claro. Porque senão você está tentando estudar, está tentando aprender com aquilo que já foi feito, mas nem sempre você consegue facilmente material se você não utilizar o termo que é o mais adequado, né? Os Então, jargões do setor aí vão dificultando a compreensão, né? dificulta, e daí tem gente que fala assim, ninguém está fazendo, não tem ninguém que fez, não tem... Não, tem sim, mas não, talvez a pesquisa que a pessoa tá procurando ali, está procurando com um termo diferente, né? Tá? Sim. Então, o que você vai achar? Se você usar o termo IoT, você acha, mas se você usar AMI, você também acha bastante coisa. E o interessante quando você usa o termo AMI, né, é que você consegue saber aquilo que foi feito nos outros setores, porque a gente tem que aprender com os outros setores. Porque se Sim. você analisar o processo de uma utility, o produto é diferente,
mas tem muita coisa similar, Sim, claro. O né? setor de energia, por Porque exemplo, já está adiante do muita saneamento, coisa, vamos dizer assim. muita coisa similar. Então, a gente aprende bastante. Eu aprendi muito com o setor de energia, porque a gente tem que ter essa visão, você tem que olhar em quem está mais avançado que você. Sim, Você tem que sim. aprender com quem errou antes, que é para você não cometer os mesmos erros, né? Então, é aí que está essa é, vantagem da gente utilizar uma terminologia mais adequada, né? Sim. Não que não é proibido usar telemetria, mas aí você vai usar isso Você e vai se compreender você o fala contexto, né? isso no outro setor, a pessoa vai olhar para você, ah, nossa, está fazendo telemetria ainda, né? Tá Mas certo. né, isso aí Faz a parte da gente evolução, né, do setor. faz parte da evolução e é cultural, assim, né? Mas quando foram fazer a busca, né, para pesquisar, para aprender, para conseguir até fornecedores ou conhecer Sim, tecnologias novas, equipamentos, instrumentos, usa os termos, né? Usa EMI, usa IoT em saneamento, né? Aí vai conseguir bastante, porque tem vários países que estão bem adiantados nisso, né? certo. Bom, agora partindo para aspectos aí mais técnicos da arquitetura dos sistemas, Tânia. Quais seriam aí, então, os principais componentes de um sistema de medição, né, de um AMI para o saneamento? Bom, começa pelo medidor. O Uhum, medidor num AMI é um medidor inteligente. Não significa que você não possa montar uma infraestrutura com medidor que não é inteligente, colocar uma interface. Mas ele não é essa a definição do AMI. Tá? Por Por definição, inteligente, por é inteligente inteligente. entende-se a capacidade dele comunicar, é isso? Sim, o medidor inteligente é aquele que tem a capacidade de se comunicar, mas ele também incorpora outras facilidades que vêm do mundo da digitalização, né? De você conseguir passar, por exemplo, um dado que é um dado de saúde do próprio medidor, coisa que um medidor que não é inteligente não passa, né? O dado de saúde do medidor é ele dizer eu estou ok, Sim, né? Eu estou ok, eu não estou precisando de manutenção ainda, não estou mal aqui, sim. né? Eventualmente, tu Então, tá vendo lá, tu tá, vamos dizer assim, o operador está verificando na plataforma um dado, uma informação do medidor, mas daqui a pouco o medidor não está com saúde. Então é não, importante saber isso, para ver em que contexto aquele número que ele está visualizando se apresenta, né? porque assim, quando se fala de enriquecimento dos dados, né? Não é apenas o dado do cliente final, mas é o dado da tua própria infraestrutura. E isso te permite oferecer uma qualidade de serviço melhor. Então, você tem uma confiabilidade muito maior da tua estrutura do Sim, sistema de sim. medição, né? Então, eu vou te dar dois exemplos, assim, de como trabalhar nisso, que na telemetria isso não teria como você trabalhar. Mas o primeiro exemplo é você incorporar nos dados que você vai pegar do medidor e vai transmitir esse dado de status da saúde dele, porque isso alimenta a manutenção. Tá? Então, você coloca isso lá no machine learning, inteligência artificial, um sistema de manutenção, e te permite acompanhar a saúde daquele medidor. O outro dado é qual é o seu endereço, como medidor, qual é a sua identidade. Por que isso é importante?
porque isso evita você ter de trocarem o medidor e você não saber de fazer algo que é ilegal em relação àquilo Fraude. ali, Uma uma fraude. fraude, tá? Uhum. Então, isso aqui é difícil de você conseguir, porque se você confia num segundo equipamento para dizer qual é o teu endereço de medidor, você pode tirar aquele medidor dali e ele está configurado naquele gateway, por exemplo, que ele trabalha com o medidor X. Então, ele não vai pegar o endereço lá do medidor, né? O endereço padrão do medidor. Ele vai pegar endereço de rede, é diferente, né? Sim. Então, você pode não estar mais com o medidor, e eu peguei situações assim. Eu tive situações assim. O medidor não estava mais no local, e a empresa continuava faturando aquele cliente, mas não existia mais medidor. Por quê? Sim. A empresa colocou lá que se não tem 3 medições, então vou fazer pela média. Continuava fazendo pela média. Ela Sim. nem sequer verificava se o medidor estava lá ou não. Nem saúde do medidor ela pegava, porque né, ela simplesmente, eu pego só o dado de medição, só o dado do consumo, e pronto. Como não tinha o dado do consumo, no sistema deles lá era 3 medições seguidas, vai na média, ele continuou assim, e não existia mais o medidor no local. Resolve o processo comercial, né? Fatura, né? Sim, Mas não sim. resolve o processo integrado operacional. Então, isso é medição inteligente. A medição inteligente é aquela que você utiliza os dados de um equipamento, ele tem essa capacidade de inteligência em informação enriquecida, dado enriquecido. E Certo. aí você trabalha com isso. Então, é muito diferente de uma telemetria, porque a Claro. telemetria você só pegava o dado do consumo, né? E é importante, sim. Queria destacar um ponto aqui que mencionou gateway. É um elemento, né, de um sistema de É. medição que é pouco conhecido de quem não é da área. Esse gateway, ele é um equipamento que tem desde os primórdios da telemetria, tá? Porque ele é um elemento de rede, um elemento que faz a interface entre a comunicação do teu medidor e a comunicação de uma rede de longa distância, ou uma rede de curta distância ou de média distância, tá? Então, a função dele é pegar, por exemplo, se você tem um medidor que ele, na telemetria, nos primórdios da telemetria, né, como que era usado? Você pegava lá o pulso do medidor mecânico, traduzia isto, né, e daí mandava para esse gateway e ele fazia a conversão para conseguir mandar isso para uma rede celular, por exemplo, porque o medidor não tinha isso, né? O medidor Mas não vamos lá. tinha incorporado. Então, Antigamente se tinha isso tudo dentro de um equipamento só, vamos dizer assim. Né? Normalmente o que se via era um quadro de comando, né? E dentro desse quadro estava toda essa parafernália lá que o pessoal chamava. É o rádio de telemetria, né? Mas não necessariamente era uma coisa só, é uma série de elementos, né? é que daí o rádio, porque assim, praticamente toda a comunicação de dados das soluções é rádio, né? Sempre vai ter, porque a operadora ela também tem rede cabeada naquela imensidão de infraestrutura que ela também tem partes cabeadas, né? Uhum. Mas quem trabalha no saneamento que faz a transmissão por celular está usando rádio. Celular é rádio, né? Uhum.
Celular é rádio, o teu celular ele tem uma anteninha. Você pode não ver, mas ela está lá, né? Enfim. Então, e ela está transmitindo para uma estação rádio base, que é a base da célula dela, né? Então, você tem isso aí. Então, o gateway, ele é basicamente o primeiro elemento que permite com que o medidor faça a transmissão para uma rede de operadora, ou uma rede LPWAN, por exemplo, né? Que é uma Ele é o tradutor. arquitetura... Oi? Ele é o É, tradutor. basicamente, digamos assim, basicamente, né? Então, esse é o primeiro elemento. Ele é um elemento de rede de dados, tá? E é extremamente importante esse cara. Ele pode estar incorporado dentro de um mesmo equipamento próximo ao ponto de medição, como ele também pode estar distribuído e concentrando dados de vários pontos de medição. Porque daí a gente entra, que você tinha feito a pergunta que eu até nem cheguei a responder total, né? Que Uhum. seria a parte dos elementos principais, né? Sim. Outro elemento principal são os protocolos, né, que a gente tem para poder fazer essa comunicação, e as redes. Tá? Então, no mundo das redes inteligentes, a gente tem rede de longa distância, rede de média distância e rede de curta distância. Quando você projeta uma solução, dependendo do número de pontos que você tem e dos requisitos de qualidade de transmissão do dado que você tem, você vai fazer um mix disso aí. Então, um Wi-Fi, por exemplo, é de curta distância, né? E aí você vai para uma LPWAN, é uma rede de longa distância, uma rede mesh, uma rede de curta distância. Uma rede mesh, por exemplo, se você tem uma rua com vários medidores que você vai transmitir, você tem medidores que têm incorporado a possibilidade da rede mesh, da comunicação em mesh, você comunica entre os medidores, e aí você sai de 2, 3 deles para um ponto de acesso para a rede de longa distância. Por que você faz isso? Qual a Questões razão? econômicas, né? Né? Confiabilidade. Quando você tem esse tipo de comunicação, você está numa confiabilidade absurda, absurda. Para você perder um dado dali é bem mais difícil de você perder, porque você tem a redundância muito forte, né? Então, tudo depende da criticidade do teu dado. Se você tem dados que são muito críticos, por exemplo, você vai fazer um corte, né? Digamos, a automação distribuída, né? Que você pega o dado de nível, de um ponto e de pressão, e você vai atuar sobre uma válvula, né? Vai fazer abertura, fechamento e tal. É crítico, né? Crítico. Sim. Você não vai colocar isso numa solução que tenha uma confiabilidade menor. Você vai colocar isso numa confiabilidade de transmissão alta, porque você tem um dado crítico. Deus o livre se você atrasar isso, ou se você perder esse comando. Né? Sim. E esse retorno, porque você tem que ter o retorno, né? O comando foi, fechou a válvula, você tem que saber que fechou. Senão você vai ter que ir correndo lá. Sim. Então, tudo depende de quais são os requisitos da tua aplicação.
A comunicação que você faz para um sistema de distribuição, onde você tem intertravamentos à distância, que seria isso que eu falei, você não coloca numa rede de longa distância com uma confiabilidade menor, porque assim, toda tecnologia, ela tem as suas limitações. Não existe em telecomunicações uma única tecnologia que atenda a todos os requisitos. Não existe isso. Então, você vai ter que ver qual é o requisito da tua aplicação para você poder determinar, para você definir. E, às vezes, você está numa determinada área da cidade, onde a tua rede celular, por exemplo, que você sabe que tem muita interferência, né? Rede Sim. celular tem muita interferência em cima. Então, você, às vezes, tem pontos ali que você tem o sinal é bom e tem outros que não é bom. E aí você teima em fazer aquele sinal com o celular quando aquele não tem um sinal bom ali, né? Quem está errando é você, porque a tecnologia para aquilo existe. Se está fazendo errado, o problema é teu, né? Porque não tem como você fazer a tecnologia ter uma confiabilidade se você está ultrapassando os limites dela. Sim. Então, é assim que a gente tem que pensar. Então, quando você pensa nos protocolos e no tipo, né, de meios de comunicação, de tecnologias de comunicação, você vai pensar assim, né? Eu tenho tecnologias de curta distância, tenho de média distância, tenho tecnologias de longa distância. Na terminologia de redes smart grid, né? Que não são apenas de energia, porque uma smart water é uma smart grid, uma rede inteligente. A grid é essa rede, tá? É o termo em inglês para rede de dados. Então, é uma rede inteligente. A terminologia que tem é a última milha, a comunicação de última milha, que seria aquela que você chega no medidor. Você pode chegar ali com uma comunicação, vai fazer a comunicação naquele ponto por satélite, porque não tem forma de você chegar ali, se não for assim. Você pode fazer por rádio de longa distância, você pode fazer por uma rede mesh, e daí você vai comunicar entre outros medidores, vai comunicar para o mais próximo, e daí comunica para um ponto de acesso da rede de longa distância, ou você comunica para a rede celular, que pode ser privada ou pública, né? Então, ou você pode sair também para LPWAN, que é LoRaWAN, Sigfox, né? Essas outras tecnologias. Então, tudo depende de qual é a criticidade do ponto que você está medindo. Aí você define. E também qual é os níveis de qualidade de serviço que você tem que garantir para aquele ponto. Se for um corte, se for um acionamento de válvula, por exemplo, você vai ter que pensar diferente. Tá? Sabe que te ouvindo falar me trouxe uma ideia assim, o que acontece? Normalmente as empresas que desenvolvem equipamentos, elas desenvolvem para algumas indústrias, né? Elas se desenvolvem dentro de alguma indústria específica. E a indústria normalmente é uma planta localizada num determinado ponto, onde tem a cobertura de um determinado sinal. E aí tu desenvolve o equipamento para aquele tipo de tecnologia, vamos dizer assim. Já o saneamento, ele é distribuído, a planta é toda distribuída e apresenta diferentes características de cobertura, enfim, de nível de sinal. E aí fica um pouco difícil de tu ter um equipamento que uma certa empresa desenvolveu que vai atender toda a realidade de uma empresa de saneamento, justamente por isso, né? Eu acho que uma parte disso tem a ver com isso, né? Que os equipamentos, eles
são privativos de uma determinada tecnologia e o saneamento acaba abrangendo todos os tipos de dificuldades, né, relacionadas à comunicação, né? Não sei se tem um pouco a ver com isso, Tânia. Tem. Quando a gente fala em ecossistema, a gente também tem que tratar esse tipo de situação. Porque o que acontece, né? O fabricante do medidor, com o medidor inteligente, ele vai optar por uma tecnologia de comunicação de dados. Mas o medidor, ele é um elemento final de rede. Ele não é um elemento de rede de dados, ele é um medidor. A função dele é medir. Ele só precisa ter uma maneira de passar o dado para fora, certo? Então, é por isso que você tem os gateways, né? Porque o gateway, ele é um elemento de rede. Tá? Agora, você pode ter um medidor que tenha uma opção, aquele fabricante, ele desenvolveu ali, por exemplo, para uma tecnologia celular LTE, e aí você tem lugares aonde você não vai precisar do teu gateway, porque você tem uma forma de transmitir diretamente, entendeu? Mas não é uma função dos fabricantes de medidores prover todos os protocolos nos medidores. Economicamente é inviável isso. Não é uma função deles. Eles só têm que dar uma forma de saída do dado, né? Uma maneira de sair. Você que projeta a rede, você vai pegar aquilo ali, por isso que existe gateway, né? Se você, naquele ponto, você tem o teu medidor, ele tem uma interface de LTE, mas ali o sinal não é bom, e você coloca um gateway e você transmite, né? Eu pego o LTE ali e vou transmitir numa outra forma, né? Para cima, que para aquele ponto ali é o ideal, né? Então, por isso que dentro da medição inteligente, né, existem muita coisa que para você fazer ela acontecer em nível de setor, você tem que trabalhar. Uma delas é a regulação. Você tem que trabalhar em aspecto regulatório. Outra situação é essa parte, né, de comunicação, porque você tem que preparar o mercado, os fabricantes, eles têm que se preparar para aquela situação, né? Dentro de padrões. E esses padrões são definidos por aspectos regulatórios, né, que envolvem indústria, envolve agências como ANA, envolve as empresas de saneamento, no nosso caso, envolve agências reguladoras, e aí você padroniza e você orienta e prepara todo o mercado para isso. Não é algo que você faça de maneira acadêmica. Sim. Nunca foi. Por isso que não dá certo. Porque se você... eu vou desenvolver uma soluçãozinha ali para... né, vou desenvolver com Arduino, com não sei o quê, numa soluçãozinha acadêmica e vou prestar serviço no saneamento com aquilo ali. Não dá certo. Não escala. Não tem condição de crescer, porque não tem escala industrial e não consegue sobreviver às evoluções tecnológicas, entende? Sim. E aí também tem até os aspectos de contratação, porque o saneamento ele é regido por uma legislação. As empresas privadas têm uma facilidade em relação a isso, mas as empresas públicas não. Então, você tem que tratar isso. Quando você vê o
o setor de energia, por exemplo. Você vai ver lá, eu tenho livros aqui em casa da parte de Smart Grid, né? O trabalho imenso que eles fizeram em todo o ecossistema, né? Prepara, você tem que conversar com todos esses componentes, né, do mercado como um todo. A empresa de saneamento, o fabricante do medidor, o fabricante de soluções de inteligência artificial, de machine learning, de tudo. Você tem que estar conversando. E você tem que ter padrões, você tem que ter, né, regulamentações, inclusive de lei, que não são, nem todas vão coincidir com aquilo que foi feito para a energia. Mas, digamos assim, o que você tem que fazer é aquilo que eles fizeram, né? Sim. Mas você não tem muita coisa diferente, né? Por exemplo, o protocolo de medidor, né? Uma série de coisas, né? Inclusive os requisitos que eles têm de transmissão de dado, né? A confiabilidade em algumas situações deles é muito mais alta que a nossa, né? E tempo de resposta, sabe? Atraso de mensagem na rede. Eles têm requisitos que são deles, e nós temos os nossos. Mas o arcabouço de fazer a EMI, ele segue uma mesma receita. Por Certo. isso que a gente não consegue sair de projeto piloto. Não consegue. Porque, assim, daí a empresa contrata um fornecedor de solução, e aquele fornecedor de solução desenvolveu para uma forma de comunicação de dados. Aí começa a crescer o número de medidores e de pontos que ele tem que fazer. Ele não tem ele não tem essa capacidade em termos de equipamento para ele cobrir todas as situações. O equipamento que ele fez, ele atende para uma determinada tecnologia, mas ele não atende quando aquela tecnologia não servir, porque naquele ponto aquela tecnologia ela não consegue, você não consegue transmitir através dela. No próprio contrato que foi feito com aquela empresa, não prevê que tem que ter um desenvolvimento para uma outra tecnologia. E aí o que acontece? Ele coloca aquele equipamento dele com aquela tecnologia naquele ponto, e o ponto às vezes transmite, às vezes não transmite. Sim. Então está cheia de solução no Brasil, no saneamento, que tem 100 pontos instalados, consegue transmitir 30. E muita gente considera isso bom. Não é bom. Porque, em termos de transmissão de dados, isso é horrível. É uma solução muito ruim, muito, né? Porque os KPIs, os indicadores de desempenho de uma solução de telecomunicações, de comunicação de dados, e de um sistema de medição inteligente como um todo, eles são muito mais rígidos, né? Por exemplo, eu já vi algumas especificações. O medidor pode deixar de medir, pode não medir, por exemplo, por 3 dias no mês. E isso é colocado como um indicador de desempenho para a rede e para a solução como um todo. Cara, isso aí, a solução que vai entrar para isso, ela é tão ruim, mas tão ruim, que você não vai conseguir garantir nada. Porque em telecomunicações, por exemplo, você admite 2, 3 dias no ano para uma solução boa, e ali está admitindo não transmitir 2 a 3 dias no mês. Então, você imagina o grau de solução de comunicação de dados ruim que é isso.
E daí, como tudo em comunicação de dados é estatístico, o cara que atende isso, aí a solução é muito, muito fraca, tecnicamente. E quem tem uma solução de alto nível de desempenho não vai entrar numa contratação assim, numa licitação, por exemplo, porque o preço dele não compete, porque ele está com um nível de qualidade aqui e o outro está aqui embaixo. Só que ele vai garantir, e esse aqui não garante nada. Sim. Então, tem essas situações. É por isso que quando você fala em IoT, em saneamento, em AMI, né, em saneamento, que o AMI você pode fazer com IoT ou não, tá? Mas o IoT é uma forma, é um sistema de medição inteligente. Mas o AMI você pode fazer com IoT ou não, tá? E o AMI é inteligente. Então, tem tanta coisa nisso aí, que envolve isso aí, e não é discutido no nosso setor. Não é? Sempre fica, cada empresa está fazendo o seu, se debatendo, fazendo piloto, não dando certo, aí não sabe para onde ir, não sabe como caminhar, aí começa um piloto, se dá certo em 100, 200, quando é para escalar para 500 mil, não consegue fazer. Então, é porque a gente não está tratando o AMI da maneira como precisa ser tratado. A gente tem que ter a conversa no setor com todos esses elementos, né? Senão você joga sempre para uma, no caso, eu vou falar de uma startup, por exemplo, que nem tem culpa, né? Porque eles fazem parte do ecossistema. Uma startup é importante, mas se você joga para ela a, a responsabilidade por uma solução completa de AMI, você não vai ser bem sucedido, porque ela não tem estrutura para isso. E E como tem. a solução ela envolve outros atores que estão fora dos limites de uma startup, como você bem menciona, né? Exatamente, Envolve uma exatamente. orquestração de mercado, né? Uma orquestração de mercado. A palavra foi perfeita, porque se você não tiver isso aí, você vai continuar tendo a medição no setor de saneamento da maneira como a gente tem hoje, tentativas, mas não vai para frente. Aí você vê o setor de gás, o setor de energia, tem lá 2 milhões, 3 milhões, tem 10 milhões de medidores, né? E a automação distribuída deles, quantos ativos eles têm monitorado e fazendo comandos à distância, e perfeito, sem problema, né? Não que nunca tenha problema, porque esses sistemas não são 100% imune à falha, sempre vai ter, né? Mas é diferente, né? Você ter uma falha gerenciável, administrável, né? E você ter situações como a gente tem, que você não tem como, você não administra, né? Se o ponto foi colocado lá numa rede celular e a infraestrutura de celular ali é ruim, não tem como você melhorar aquilo. Até se a própria operadora, que hoje as operadoras, elas têm M2M, business to business, né? Muito forte, elas têm produtos para isso. Mas, via de regra, as empresas de saneamento interligavam aquele ponto ali num chip celular normal. A operadora nem sabe que você está ali. Ela acha que você é um usuário de telefonia celular normal. Então, você não tem nem garantia de serviço de operadora, né? Então, isso aí que precisa mudar. Tem que ter
essa orquestração, essa conversa, esse alinhamento de todos os atores para você começar a evoluir como setor. Tá certo. Muitas informações nessa rodada aí, tá? É difícil absorver, acho que vamos ter que assistir de novo depois. Mas agora, pensando na parte da implementação prática aí dos modelos contratuais, Tânia, quais seriam aí os principais aspectos que a gente precisaria considerar nos contratos, então, de Data as a Service para fazer a MI em saneamento? Então, Data as a Service é aquilo que normalmente tem sido feito pelo setor, que faz essa contratação de uma empresa terceirizada para que ela tenha toda a infraestrutura, às vezes até do medidor, né? Tem empresa que prefere, empresa de saneamento que prefere manter a estrutura dos medidores própria, mas tem empresa que quer tudo, né? Essas soluções de Data as a Service, elas são complexas, né? E a primeira coisa que tem que fazer, a mais básica de todas, é a lição de casa das empresas de saneamento. Quantos pontos a empresa quer ligar? Quantos pontos? E qual a razão? E em que etapas ela pode, ela tem a possibilidade de interligar aquilo? Tá? Quais são as prioridades para aquilo ali? Porque toda solução de comunicação de dados, uma das informações mais importantes é a capilaridade de ponto. Quanto mais pontos você tem, facilita mais para você conseguir projetar formas de transmitir aquilo ali com uma confiabilidade maior. Tá? E eu digo isso porque você tem lá um universo de medidores, digamos, tem 10.000 que você gostaria de fazer o monitoramento. Mas o teu recurso financeiro não permite fazer os 10.000. Aí você tem que entrar com 5.000. Com a tua visão de empresa, né, que ainda não colocou ali a visão da comunicação de dados e da solução de Data as a Service, ainda não tem o projeto daquilo ali, você escolhe 5.000. Só que daí você vai chamar as empresas ali. Elas têm que fazer um anteprojeto daquilo ali, tem que medir o sinal em tudo, né? Se você, como empresa de saneamento, não tem a capacidade interna de fazer isso. Então, ele vai ver isso aí. Às vezes, daqueles 5.000 pontos, para uma solução com retorno financeiro viável, você vai precisar incorporar mais uns 400, que te permite fazer uma comunicação muito boa. Então, às vezes, olhando do ponto de vista da solução como um todo, viabiliza você colocar pontos que você não colocaria num primeiro momento, porque aquele ponto te dá a infraestrutura para poder se comunicar melhor. E ele viabiliza aqueles pontos que você precisa, entendeu? Sim, isso no caso de uma rede mesh, tu está sugerindo ou não, mesmo em outros contextos? Não, em outras. E no caso da rede mesh, daí até aqueles 5.000 pontos mesmo, mas você fazer uma abordagem de fazer uma rede mesh para determinadas áreas e sair com pontos de acesso para a rede de longa distância. Em outras áreas, você vai sair com longa distância. Eu tenho nas minhas palestras de curso e palestra informacional e também de curso, eu tenho essas arquiteturas, assim, de uma forma desenhada que fica mais fácil de ver, né? Então,
essa visão de anteprojeto, tá? Tem que ter também. Se você tem, e internamente você tem que ter alguém, você pode não ter uma equipe grande, mas você tem que ter pessoal qualificado que saiba o que é Data as a Service, que saiba o que é o metering, o que é, sabe, como trabalhar nessas infraestruturas, porque você não pode jogar na mão do terceiro a responsabilidade de tudo, e aí você não sabe o que você está recebendo. Sim. Você tem que auditar, você tem que estar constantemente vendo se aquilo ali realmente está te dando aquilo que você precisa. Eu dei até o exemplo ali, né, de uma configuração que foi feita num software de gerenciamento, né, da solução de medição, que era da terceirizada. E a gente estava recebendo e cobrando do cliente indevido. Tá? Então, você pode terceirizar o serviço, mas você não consegue terceirizar a qualificação 100%. Você tem que ter, você pode não fazer tudo internamente, mas você tem que ter gente que conheça e que esteja ali, com o foco naquilo, né? Para ver se realmente é aquilo ali. Então, esses são a parte mais básica, eu não estou falando a parte técnica, né? Eu não falei até agora para você de escolha de protocolo, mas a parte mais básica, a empresa de saneamento tem que ter. Ela tem que saber quais são os ativos importantes dela que ela precise monitorar e quais são as informações que ela precisa daquilo ali. Não adianta entupir a rede com alarmes, por exemplo, alarme de equipamento, de bomba, com trocentos alarmes, sendo que, na verdade, você vai entupir a rede, você vai pagar por isso. Porque uma rede de dados de longa distância, você está pagando pelo que você está mandando. Quanto mais dado você mandar, mais você vai pagar. Tá? Então, você está entupindo, mas aquilo ali não vai te dar informação, não vai te agregar em nada, nada. Eu tive situação assim também. Uma vez a gente recebeu equipamento, uma solução completa, e aí a gente ainda não tinha essa qualificação, né? Porque a gente precisa qualificar pessoal internamente, operadores, gerentes, cada um no seu nível de qualificação. Você tem que fazer isso para a tecnologia, né? E aí me pediram para acompanhar a instalação com o engenheiro, e eu era, né, técnica, né? Era técnica de teleinformática, de rede de longa distância, e estava entrando na automação. E aí me pediram para definir com o técnico, com o engenheiro deles, quais eram os alarmes que precisava. Cara do céu, a solução deles, ela mandava 5.000 alarmes. 5.000 possíveis. Daí eu falei para o pessoal de operação, ó, tem 5.000 possíveis. Agora, eu não sei o que isso é importante para a operação. Eu preciso de alguém na operação. Os gerentes me mandaram aqui para eu definir sozinha, mas eles deveriam ter composto uma equipe ali, né? E daí, assim, pô, a gente teve que sentar ali na hora e eu tive que aprender o que era importante para a operação para filtrar os alarmes para mandar. Porque não tinha condição, né? Só um pouquinho. Essa visão aí você tem que ter, interna. Sim. Se você não treinar, não qualificar teu pessoal, esqueça, pode até terceirizar. Mas você não vai ter o resultado efetivo que você precisa, porque você nem sabe o que você está
Está comprando, você pode comprar gato por lebre. Eu estou sendo bem franca aqui, porque eu tive 21 anos de trabalho nisso, né? E quando eu entrei na TO, na automação, eu era manutenção. Mas quando eu estava na TI, eu era a linha de frente, eu era projetista e era de suporte, então eu pegava desde projeto, implantação e operação e manutenção diária. E daí eu vim para a TO, fui trabalhar nisso, mas pegava a manutenção de sistema que eu não tinha projetado. Então, se imagine que loucura, né? Você ter que manter e operar um sistema que você não projetou, né? Que muitas vezes você nem sabe o que as pessoas que montaram aquilo ali pensaram, né? Numa Você época não ainda sabe. que ainda não haviam diretrizes, né, tão claras sobre Não isso, né? tinha diretriz clara e se permitia a caixa preta entrar, né? Que Sim. era não, É a o realidade das grandes fornecedor, companhias, né, todas, né? o fornecedor não te entregava nada, nada. Você Sim, ia ter que descobrir sozinho, né? Então, isso também é outro aspecto importante. Você tem que saber, por exemplo, uma arquitetura de cloud. Como que você contrata um terceirizado, coloca dados sensíveis teus na mão do terceirizado e você não sabe a arquitetura de cloud do cara. Você não colocou, você pode não saber ela inteira, mas você tem que determinar indicadores para aquilo ali, que te garantam que aquilo ali vai ser feito de uma forma até segura para você. Porque senão você fica na mão da empresa e digamos que tem um evento de hacker e você perde tudo e está tudo na mão da terceirizada e nem ele está preparado para aquilo. E daí no contrato você não disse quem que é responsável por um evento desses. E você acha que porque você contratou a terceirizada, que você não sim, tem responsabilização. É totalmente errado, porque você tem responsabilização, inclusive jurídica. O primeiro da linha, o primeiro é a empresa de saneamento, porque é dado sensível de cliente da empresa de saneamento. sim, sim. Então, resumindo, né? Não entrei na parte técnica, mas o que tem que ter, no mínimo, né? Você conhecer toda a tua estrutura de ativos e você ter isto claramente, qual é a prioridade do monitoramento e controle em cima daquilo. E quais são os objetivos que você quer alcançar. O que você quer alcançar com aquilo? Porque senão você põe a solução, daí a diretoria, você quer escalar. Aí você quer sensibilizar a diretoria para conseguir recurso. Primeira coisa que o diretor vai te perguntar: quais foram os resultados até agora? E você não sabe, porque não estava claro, nem para você, como empresa de saneamento, quais eram os objetivos e os resultados que você queria. Sim. E nenhuma empresa, nenhuma diretoria de empresa põe recurso de investimento, né, sem saber, às cegas. Ele quer saber o resultado, quer saber o que você vai alcançar. Então, precisa disso, né? Tem uma equipe minimamente preparada até para fazer o instrumento contratual, né? O que você vai ter com a terceirizada. Você tem que ter gente qualificada, desde advogado, né? Ele tem que saber, tem aspectos de tecnologia que esse advogado tem que saber, o pessoal técnico teu, né? A parte comercial, se for medidores ali, né, de cliente final, você também tem que ter aspectos ali que você vai cobrir naquele instrumento, porque o instrumento contratual é a tua salvação. É ele que te permite fazer
né? A tua especificação. A especificação e o contrato. Você tem que ter isso bem feito. Não sabe fazer, não tem pessoal qualificado para fazer tudo, contrata alguém para fazer o primeiro, mas depois você tem que começar a treinar teu pessoal, né? Para ele entender e para ele auditar aquilo ali, para não ficar recebendo tudo como se, não, isso estou recebendo, amém, é isso aí, acabou. Não. Especialmente agora com o IA. Você vai alimentar a IA da tua empresa com um dado, com informação que você nem sabe se aquilo é fidedigno ou não. Você imagina uma empresa terceirizada que ela recebe um dado de campo e ela nem sequer sabe fazer os cruzamentos de informações para ver se aquele dado é válido ou não. Ela simplesmente diz não. Exemplo, um medidor mais antigo que ele tenha problema ali, eletromagnético, que ele não consiga medir abaixo da meia seção, né? Aí tem empresa que quando coloca automação, ele trata esse dado, e tem empresa que não, porque depende de como se contratou também, né? Sim, Então, eu claro. já vi, tem empresa que o CLP coloca 0 para isso, né? E seta aconteceu um evento aqui, né? Não é um alarme, porque não tem o que você fazer ali, né? A tecnologia, ela tem aquele limitante, né? Mas está lá no supervisório. Então, você sabe que quando você recebeu aquele 0 ali, ele não era um problema. Mas tem empresa que não coloca nada. E daí, entende, o CLP vai entender aquilo e sai tudo, assim, sai uma informação toda maluca, né? Infinito, sai lá, infinito. E aí, você joga isso lá e isso é mandado para um terceirizado que nunca trabalhou em operação. Porque terceirizadas, empresas aí, normalmente não tem experiência, gente com experiência de operação. Aí ele vai achar que aquilo ali é um dado que não pode trabalhar, entendeu? Quando, na verdade, se você está trabalhando abaixo da meia seção muito naquele ponto e você está tratando esse dado na parte de automação e está mandando, você pode, não, isso aqui foi superdimensionado aquele medidor. E aí você vai para a engenharia, nós vamos ter que trabalhar melhor ali, porque o operador, ele cruza as informações, né? Ele vai ver, né? Mas o cara de fora não, porque ele nunca operou um sistema de saneamento, ele E isso nem tem tem consequências, essa né? expertise. Isso tem consequências. Esse mesmo dado Claro que tem, ele vai virar outros indicadores da empresa, enfim, né? Que claro que confiança tu tem. vai ter na informação. Tem, porque você alimentou a IA, você não sabe o que, né? Ela vai pegar aquilo ali, se você não alimenta ela com esse teu conhecimento operacional e o cruzamento dos dados necessários para ela fazer o mesmo raciocínio que o operador faria, ela vai te dar uma informação errada. Sim. E você, se você aceita tudo que vem do terceiro como correto, você vai estar trabalhando com informação errada e vai estar perdendo oportunidade, que nem eu falei ali. Um medidor, de repente, é superdimensionado. Você tem oportunidade de engenharia ali. E você não está... E para melhorar até a eficiência do sistema. E você não está trabalhando aquilo. Então, não tem como você terceirizar a qualificação interna. Você pode não ter equipes enormes para fazer internamente, mas você sempre vai ter que ter gente preparado. Sempre. Sim. Porque se você não tiver isso, você vai ficar na mão do terceiro, meu amigo, você está se arriscando muito. A empresa está se arriscando demais.
porque vai ter situações que nem que eu coloquei ali de um evento hacker, né? Você pode ter a imagem da tua empresa prejudicada num ponto que vai ser difícil você retomar, sabe? E às Sim. vezes aspectos legais dificílimos, né? Que vão ter que criar situações problemáticas. Então, eu acho que esses elementos são os mais importantes. Lógico que tem muita coisa além disso, muita coisa. Sim, Mas sim. eu coloquei assim os mais importantes, né? Você ter uma qualificação mínima para saber o que contratar e como você gerenciar aquilo que você contratou. Tá? Então, Bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Tânia. Não é nem um bate-papo, é uma aula, praticamente, né? Quero agradecer imensamente aí pela tua participação, pela tua generosidade em compartilhar todo esse conhecimento e o teu tempo aí com a gente, né? Experiência prática aqui. E também quero te pedir, como eu tenho feito para os convidados do bate-papo, que deixe uma mensagem final de motivação para todos que estão nessa jornada das perdas de água aí e que passam também por essa parte de automação, né, para evoluir nesse tema. E para todos aqueles que querem ajudar a fazer um saneamento mais eficiente e sustentável através da implementação inteligente da telemetria e sistemas de medição avançados. Muitíssimo obrigado, Tânia. Está contigo a mensagem final. eu agradeço imensamente a você essa oportunidade, né? E a mensagem principal que eu quero deixar aqui é assim que se incentive cada vez mais a discussão, né, disso, setorial, porque a gente precisa ter um envolvimento de todas as empresas, ou se não tem de todas, mas que tenha um alinhamento, uma regulamentação, uma discussão setorial que ajude as empresas que não têm essa possibilidade. Tem empresas de saneamento que não têm a condição, né? Então, quando você olha como setor, você faz com que aquelas que têm a possibilidade maior de aprender, de se qualificar em tecnologia, de usar, com que isso reflita também para que exista a possibilidade daquelas empresas menores também fazer. Lógico que não é na mesma escala, mas não fazer errado, né? Porque elas não têm a possibilidade desse aprendizado, dessa qualificação, né? Dessas tentativas de pilotos, né? Então, a gente precisa ter uma visão setorial, né? E que, quando se pensar também em perdas, né? Sempre se pense nas tecnologias, né, de automação, instrumentação, o GIS, né, simuladores de processo, que são tecnologias de TO, que se pense nisso de forma estratégica, porque muitas vezes eu vi isso assim, a perdas é estratégico, né? Mas aí, quando você recebia o planejamento da automação para fazer, né, para o ano, não tinha nada amarrado com perda. Então, assim, você precisa pensar na estratégia corporativa e fazer com que ela se torne estratégia setorial e até individual para cada profissional. A perda, ela tem que chegar para a gente até individualmente. Todos nós temos que estar envolvidos na perda e a tecnologia também tem que estar. Então, não pode colocar só como estratégia corporativa e isso não se transformar em estratégia setorial, gerencial, né, de profissional para todos, e estratégia de inovação. Se você está pensando em perda como estratégia principal da empresa, quando você pensa em inovação, ela tem que estar atrelada também para atender essa perda, né? Tem que ser pensada também. Então, é basicamente isso. Eu agradeço imensamente esse espaço
e espero que o seu canal cresça muito, seu perfil no LinkedIn também cresça bastante, e que as pessoas coloquem lá, coloquem suas experiências, coloque né, responda no post, ponha sua experiência, né, poste artigo e tudo. Eu também tenho que começar a fazer isso lá, porque não basta a gente ir só em congresso, feira, a gente precisa também utilizar a rede social, que ela dissemina muito mais, né? No caso do LinkedIn, uma rede profissional, né? Nós precisamos disso. Quem tem experiência, dividir a experiência. E mesmo quem tem experiência, tem muito para aprender. Porque todos nós, a gente não sabe tudo, não. A gente aprende diariamente, tem muito mais para aprender do que para ensinar. Mas se cada um que conhece um pouquinho vai lá e ensina, às vezes você não sabe o quanto você ajudou com um post teu, né? Sim. Então é super importante isso, né? E tem que ser incentivado. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. Muito obrigado pela gentileza. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.